Pronto, Nilton, pode mandar o convite pro restante. Eu vou mandar aqui também aqui. Agora vai dar certo, porque não é possível. Rapaz. Pronto, já mandei pro Dozano, vou mandar aqui pro Sabino. Tá no ar já, viu? Tá no ar já? Passa o link aí pra nós aí, fazendo favor, aqui pra mim no Já passei aí pros irmãos. Já? Então vou pegar Já aqui. vou botar aqui ó, o link do YouTube aqui no lado. No bate-papo, vou colocar neutro aí, ó. Vou colocar no Google Maps. Chama o Sabino, Dozano e o Francisco lá pra nós. Dozano já É entrou. porque eu não tenho eles no meu. Não, eu mandei pro Sabino também. Falta o Francisco. Mandar aqui pro Sabino. Bispo Dozano. Calma, que é assim mesmo. Olha o link que eu passo pro pessoal lá, Heber. Agora nós temos aí que desligar os microfones, né? Eu já vou desligar o meu aqui. Aí, Pronto. Ô, Nilton, envia o link do seu canal para mim, por favor, aí no chat, onde está sendo transmitido. Só para mim distribuir pro pessoal, por favor. Tranquilo. Bispo Dozani, o link é esse aí para assistir. Esse que eu coloquei do lado aí, a pedido do professor Fábio Sabino. Se eu colo esse link aí, bispo, viu? Passa pro pessoal. Vou mandar pro bispo aqui no Facebook. Podemos começar, irmãos? Mais uma vez, a paz de Cristo Jesus para todos os participantes desse Hangout, também os ouvintes que estão aí nessa noite. Estamos juntos com o intuito de aprendermos uns com os outros. Nós estamos aqui meio de improviso, porque o Hangout seria no canal do irmão Helry Alves, mas aconteceu alguns probleminhas técnicos, e nós estamos fazendo um Hangout em nosso canal. Mas o tema do nosso Hangout é sobre o arrebatamento da igreja. E nós sabemos que existem três principais visões ou três principais grupos escatológicos que falam concernente ao arrebatamento da igreja, que estudam e expõem as suas teses. São esses: a visão pré-tribulacional, como o próprio nome já diz, pré, eles acreditam que a igreja não passará pelo arrebatamento. A visão pós-tribulacional, que acredita que a igreja passará sim pela tribulação, no caso pela tribulação, e ao final da tribulação esta igreja será arrebatada. A visão mid-tribulacional, ou meso, acredita que esta igreja passará por uma parte da grande tribulação, ou pelos 3 anos e meio,
e no meio da grande tribulação esta igreja será arrebatada. Não é isso? O irmão Francisco, como já falamos, defende a visão pré-ira, que segundo o mesmo é uma visão nova, mas que já está se tornando popular nos Estados Unidos da América, e ele vem defendendo essa visão aqui, e hoje vai, através dos recursos bíblicos, apresentar essa visão para nós. Como fizemos a princípio no canal do Helry, vamos apresentar os irmãos. Eu, como alguns já conhecem, estamos aí sempre divulgando alguns vídeos no YouTube. Sou o Newton César Santana e falo de Salvador, Bahia, né? Simplesmente um servo do Senhor Jesus. O bispo Dosani está com a oportunidade para se apresentar ou se auto-apresentar e também, em sua pequena, concisa fala, falar um pouco sobre a visão escatológica acerca do arrebatamento da igreja que o irmão defende. Muito bem, a gente está aqui para ver como é que a gente vai poder colaborar com o entendimento espiritual da igreja, com base nesse assunto importante que é a escatologia bíblica. Estou aí à disposição. Vamos ver que lado que a gente vai trabalhar aí. Obrigado. Tá certo. O professor Fábio Sabino. Bom, senhores, boa noite a todos vocês, boa noite a todos do canal aí, que estão assistindo o Newton, que era para ter feito no canal do Helry, mas houve alguns problemas, como foi dito. Estamos aí para poder conhecer um pouco. Já deixo aqui de antemão que eu não discuto fé, eu discuto apenas o texto, a narrativa da escrita. Teoria eu respeito também, teologia também, e o que eu procuro aqui é analisar apenas o texto. Espero que seja construtivo. O tema é pertinente para os dias atuais, ainda mais que o Papa assumiu, um novo Papa assumiu o papado. Então estamos aqui para poder contribuir com o que for necessário. Tá certo. O irmão Francisco está com a oportunidade. Ok, boa noite, a paz para os amigos, irmãos. Eu sou o evangelista Francisco, aqui do Rio de Janeiro, da Assembleia de Deus de Nova Iguaçu. E como já falamos no outro princípio de Hangout, teve que ser mudado, né? Eu defendo a visão pré-ira, acreditando que a igreja ela não vai ser arrebatada, né, antes da... Ela vai ser arrebatada antes da ira, que se dá na metade dos 7 anos. Nós não passaremos pela ira vindoura, a qual é a grande tribulação de Deus para com o mundo e o povo judeu que estará aqui na terra ainda. E nós seremos levados literalmente com a vinda de Cristo na metade dos 7 anos. O irmão Neilson. Eu salvo a todos com a graça e paz. Meu nome é Neilson, falo daqui de Salvador, Bahia. Agradeço a oportunidade de estar compartilhando a palavra de Deus com os amados irmãos. Ficarei somente nas perguntas, mas eu também tenho a minha tese e defendo que a igreja ela vai passar pela grande tribulação e o arrebatamento será após a grande tribulação. E assim são únicas as minhas palavras e ficarei só nas perguntas e pretendo aprender com os amados irmãos. O irmão Helry Alves. A paz de Cristo para todos. O pessoal que acompanha aí o canal Evangelho Underground já sabe a minha posição escatológica quanto ao arrebatamento. Eu defendo a linha pós, porém a minha linha pós, o meu modo de ver é um pouco diferente do modo rotulado que a, entre aspas, mídia expõe a respeito dessa linha pós. Eu sou aqui de Goiânia, dou aulas de teologia na igreja onde eu congrego a respeito de vários assuntos, mas a minha especialidade é realmente dar aulas na área da escatologia. E eu agradeço a oportunidade. Tudo bem. Eu gostaria de começar com a primeira pergunta ao professor Fábio Sabino. Professor Fábio Sabino,
existe uma grande expectação concernente ao arrebatamento da igreja, e como nós falamos aqui em nossa primeira fala, alguns grupos teológicos vêm estudando ao decorrer destes 2000 anos de cristianismo, concernente a este arrebatamento, né? Algumas pessoas sugeriram até mesmo que Jesus já está muito próximo de voltar, porque os sinais dos tempos têm se cumprido, baseando-se no sermão escatológico de Mateus, capítulo 24, e em outros textos bíblicos onde o arrebatamento da igreja é relatado. Baseando-se em toda essa expectação, em todo esse momento escatológico que vivemos, o Senhor disse em sua primeira fala que, digamos, eu vou parafrasear, que o Senhor não falou assim, mas o Senhor disse em sua primeira fala que este arrebatamento seria mais ou menos uma fábula, ou que este arrebatamento não é literal, como os cristãos têm esperado desde os tempos mais remotos, primitivos da igreja. Eu queria que o senhor fundamentasse isso, por favor. Ok, vamos lá. Bom, eu só vou cortar a minha imagem aqui, porque a minha conexão ela é lenta, e se eu deixar com a minha imagem, o áudio vai chegar picotado. E vocês vão reparar, e realmente o meu áudio vai chegar picotado e não dá para vocês me ouvirem. Então, no ato qual eu estiver falando, eu corto a minha imagem justamente para o áudio ser um pouco mais nítido. Veja bem, a questão do arrebatamento é uma esperança já muito antiga. Primeiro que, de forma clara, quem escreveu até o vocábulo arrebatamento foi Paulo, o escritor, atribuindo uma carta para a igreja de Corinto e para a igreja de Tessalônica. É uma esperança que ele acaba colocando para a igreja de Tessalônica. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, é uma das cartas o qual ele detalha sobre isso, depois eu pego lá de Corinto. Aí agora vem a pergunta, qual a razão de eu não incorporar esse arrebatamento como uma verdade? Primeiro, que o contexto do capítulo de Tessalonicenses, capítulo 4, é um contexto de uma mensagem de esperança para as pessoas que estavam ouvindo menções que esse arrebatamento já tinha acontecido. E Paulo começa a descrever o porquê ainda não houvera esse arrebatamento, que algumas coisas deveriam acontecer. E o próprio Paulo, no versículo de número 16, ele coloca algumas questões, 1 Tessalonicenses 4,16, dizendo: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Então, essa crença, Paulo tinha essa esperança, ele tinha que embutir essa esperança para o povo. Apesar que nós sabemos que isso não aconteceu nem com o povo de Tessalônica, e muito menos com Paulo. Paulo acreditava piamente, no versículo 17, que ele não provaria a morte. Simplesmente o corpo dele seria transformado, segundo o registro do capítulo 15 de 1 Coríntios, também traz informação, que ele não provaria a morte. Como isso não aconteceu, então eu, respeitando o texto bíblico, não uma questão de fé ou ideologia minha, por isso que eu tenho esse arrebatamento apenas como uma ideologia dos escritores, que no caso aqui, quem fala muito bem sobre isso é Paulo. Para a primeira instância, esse é o fundamento, porque eu não tenho esse arrebatamento como algo real, porque quem escreveu acreditando nisso, e com ele mesmo não aconteceu nada disso. Tá certo. O bispo Dosani, no sermão profético de Jesus, registrado por Mateus, no capítulo 24, Lucas, no capítulo 13, Marcos, no capítulo 13, e Lucas, no capítulo 21, neste sermão profético registrado pelos 3 evangelhos sinóticos, aparece a volta de Cristo Jesus para arrebatar a sua igreja no final da tribulação. Como o senhor me responderia esta pergunta? Se os 3 sermões, se o sermão profético de Jesus, registrado pelos 3 evangelhos sinóticos, mostra Cristo voltando
ao final da grande tribulação, como o senhor me responderia? Será que esta igreja, baseado nesses 3 textos, nesses 3 evangelhos, não passará pela grande tribulação? Meu irmão, muito bem, eu queria apenas me recordar do teu nome, que a gente está aqui meio Newton. correndo para colocar o pessoal. Newton. Newton. Eu tenho um parecer meio diferente do que a maioria tem pregado e tem até acreditado. Porque eu acho que a interpretação bíblica da volta de Jesus, ela tem que sofrer uma adaptação muito importante devido às condições favoráveis hoje pela informação que nós temos e até como poder elucidar melhor a palavra de Deus, coisa que naquela época e até um pouco de tempo atrás isso não acontecia. A gente tem que tomar quase a profecia de Daniel quando diz que ia ser muito mais prático elucidar os mistérios da palavra de Deus, uma vez que toda aquela profecia e todo aquele símbolo colocado por Deus na Bíblia não seria entendido durante muito e muito tempo. Eu discordo totalmente do que me antecedeu, dizendo que o arrebatamento é algo que não pode ser levado no sentido literal. Eu acho que isso é um devaneio da parte de quem está dizendo isso, porque a Bíblia é taxativa, é categórica, haverá sim um arrebatamento. Eu não acredito que vai haver um arrebatamento do jeito que se espera. Eu não acredito em show hollywoodiano, eu não acredito em aviões se chocando no espaço ou caindo, entre trens desgovernados, cidades ficando desertas. Isso eu não acredito. Isso aí, para mim, é uma fantasia que, pelo avanço da incredulidade no meio da igreja, a gente percebe que até mesmo dentro de igrejas, pouco vai ser notado quando houver o arrebatamento. Essa maneira com que eu acredito. A grande tribulação, ela já aconteceu. A grande tribulação não é para o povo gentil, ela é para o povo judeu. E já aconteceu. Ela começou quando Cristo morreu e se estendeu. E aí você tem aí tantas tragédias que aconteceram a partir do ano 70, com o povo de Israel, com o abandono, inclusive, da Terra Prometida, a volta agora quando a ONU estabeleceu Israel nação. E todo esse período de tempo é a grande tribulação, que já ocorreu. A volta de Jesus ela está iminente, ela está a um passo. Essa volta de Jesus que nós estamos esperando não é a volta de Jesus como os milenistas pregam, porque eles esperam que Jesus vai estabelecer 1000 anos de paz. E esse é outro devaneio que quem, de repente, não tem entendido direito o reino de Deus, porque o reino de Deus começou exatamente no período da ressurreição. Quando Cristo ressuscitou, estava se inaugurando o reino de Deus aqui na Terra. Nós estamos exatamente vivendo o limiar do Armagedon. É isso que nós estamos passando por aqui. Então, dizer que as profecias de Mateus e de Marcos e de Lucas, elas se referem ao povo gentil, é um pouco desconhecer do que aconteceu com Israel e do que está acontecendo com o povo gentil. É isso que eu creio. Nesse ponto de vista, essa é a maneira como eu interpreto o arrebatamento. Vai acontecer, mas serão muito poucas as pessoas. Eu creio que nós que estivermos vivos, nós que estivermos na fé, eu creio que nós morreremos. A maior parte da igreja vai estar morta quando Cristo vier, para se cumprir Apocalipse capítulo 11, que diz que quando vier o domínio da besta, o domínio do falso profeta, deve estar bem gostoso o refrigerante, né? Está da hora aí, né? Então, quando vier o domínio da besta, do falso profeta, que vai matar, inclusive, as 2 testemunhas, essas 2 testemunhas é a igreja. A igreja faz parte da segunda testemunha e o povo de Israel, no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, a primeira testemunha. E você pode ver que em Apocalipse capítulo 11 diz que vai conseguir vencer,
vai matar, ficarão 3 dias mortos, e por último ressuscitarão, e aí sim está lá bem claro que vão ser arrebatados. Essas duas testemunhas. Então, Bispo Dosani, o senhor defende a posição teológica amilenista, ou seja, o senhor é um amilenista? Isso. Isso? Por ser um amilenista, também o senhor é um pós-tribulacionista. O senhor acredita que a igreja passará pela grande tribulação, não é isso? Eu acredito que a igreja não passará pela grande tribulação. Que a igreja não passará pela grande tribulação. A grande tribulação não é para a igreja, é para Israel. Então, certo. Por isso que a minha maneira de interpretar, às vezes, não se adapta muito com os padrões já estabelecidos pela teologia escatológica. Tá certo. Francisco, porque depois vocês vão fazer perguntas entre si, entre vocês. Então, nessa primeira fase do debate, eu vou fazer pergunta a vocês, cada um dentro do, digamos, do seu bloco teológico, das suas convicções teológicas. Posteriormente, vocês vão fazer perguntas entre si. Irmão Francisco, muitos dizem que os 7 anos de tribulação não são literais. Não são 7 anos literais. Que esses 7 anos ao qual a igreja passará pela grande tribulação, que esses 7 anos, eles são simbólicos. São 7 anos simbólicos. Como o senhor me responderia isso? Após após o arrebatamento da igreja, esta igreja passará por esta grande tribulação de 7 anos. Antes do arrebatamento, a igreja passará por esta 7 anos de tribulação, ou esses 7 anos de tribulação, 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, não estão falando de Velho Testamento, de Velha Aliança e de Nova Aliança. Como o senhor me responde isso aí? Não, Por favor, a pergunta que... Boa pergunta. Nós estamos ouvindo, irmão Francisco. É melhor o irmão Francisco cortar a sua imagem. Irmão Francisco, corta a sua imagem para melhorar o seu áudio. Está chegando cortado o seu áudio aqui para nós. Helry, aproveitando o ensejo, você abre a Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versos 10, por favor. Sim, Francisco. Vou dar prosseguimento, depois o irmão Francisco responde. Sim, Helry. Aqui em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 10, este é um texto-chave para os pré-tribulacionistas. Eles usam este texto para dizer que a igreja não passará, entendeu? Pela grande tribulação, ou seja, que esta igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Vamos ler o texto. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. O texto está dizendo, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Baseando-se neste texto, Helry, será que é possível chegarmos à conclusão de que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação? Newton, é o seguinte,
eu quero pegar aqui uma deixa do professor Sabino e do nosso amigo Dosani, da seguinte forma. O nosso amigo Dosani, ele disse aí com suas próprias palavras que a tribulação ela vem para o povo judeu, ela é exclusiva aos israelitas. Só que Cristo, quando ele narra a grande tribulação nos evangelhos sinóticos, você vai ver que ele sempre faz questão de declarar que aquela grande tribulação é para o mundo inteiro. Tanto é que ele diz, nunca houve igual no mundo e tão pouco haverá jamais. Ele não diz, nunca houve igual em Israel e tão pouco haverá jamais. Ele faz questão de enfatizar que aquela grande tribulação é para o mundo inteiro. Agora, a respeito ali do nosso amigo ali, o professor Sabino, ele não acredita aí na tese do arrebatamento, até mesmo porque eu vejo que o Sabino não leva muito em conta os escritos de Paulo. Porém, tem um versículo em Mateus 24, versículo 40 ou 41, que diz que um será levado e outro deixado. Tudo bem, em algumas interpretações o pessoal entende que isso aí um ficará vivo, o outro será morto e tal, que aconteceu ali no ano 70, quando Vespasiano e Tito invadiram Jerusalém. Só que esse arrebatamento, se a gente for levar em consideração aí os ensinos de Paulo, você vai ver em 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52, que ele diz claramente que nós seremos transformados, ou seja, esse corpo carnal vai se tornar em um corpo espiritual. E lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 em diante, ele diz que nós seremos arrebatados e encontraremos com Cristo nas nuvens. Então, eu vejo aí o arrebatamento de uma forma muito, muito clara. Não creio que a grande tribulação já ocorreu, porque se a gente colocar a grande tribulação aí como sendo os acontecimentos aí do ano 70, da invasão lá de Vespasiano e Tito contra Jerusalém, a gente vai contra o contexto bíblico, porque, para você ter uma ideia, essa grande tribulação, Cristo diz que não haveria outra pior. Para você ter uma ideia, no Holocausto mesmo nazista, foram mortos mais judeus do que na época de 70. Então, eu não creio que a grande tribulação já ocorreu. Agora, voltando ao que você perguntou a respeito de Apocalipse 3:10, sim, eu vejo o Apocalipse dividido em 3 períodos. Você vai ver que no capítulo 1, versículo 19, o Apocalipse ele acaba sendo dividido em 3 períodos. E o primeiro período, que é o das 7 igrejas, já aconteceu. Inclusive, o período da igreja de Filadélfia, que é onde se encontra o verso que o irmão citou, já aconteceu também. Nós podemos usar hoje como analogia. Só que é bom ressaltar o seguinte, que no original, depois o Sabino dá para nós uma fala a respeito disso aí, ele é mais entendido nesse assunto, no original a preposição lá, se eu não me engano, é ek, ou seja, é algo de te proteger durante a tentação e não te proteger da tentação. Por exemplo, Deus livrou Daniel da cova dos leões ou na cova dos leões? Então, o da e o na faz toda a diferença nesse contexto aí. Então, é onde muita gente acaba se embananando nisso aí. Até então, estou respondendo o que você perguntou, não estou expondo ainda as minhas lógicas pelas quais eu creio no arrebatamento depois da grande tribulação. Vou esperar um pouco o debate desenrolar e depois eu exponho essas lógicas e agradeço a oportunidade. Antes de passar para o irmão Francisco, eu gostaria de dizer aos amados que eu tenho as minhas convicções teológicas e escatológicas, né? Como alguns sabem, eu defendo a posição amilenista e pós-tribulacional, como assim o irmão e o bispo Dosani também defende a posição amilenista. Porém, eu sou um mediador do debate, não vou aqui, entendeu, responder perguntas, tampouco vou entrar no mérito de fazer alguma réplica, não. Estou aqui apenas para fazer perguntas a vocês, intermediando o debate. E logo após o irmão Francisco
falar sobre o que já perguntei a ele. A igreja, irmão Francisco, ela vai passar por um período literal, olhe bem, de 7 anos pela grande tribulação. Ela vai passar por esses 7 anos literais, ou esses 7 anos de tribulação não são literais, como muitos acreditam que esses 7 anos que são divididos, sobretudo pelos dispensacionalistas, por 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação. A Bíblia está nos falando sobre lei e graça, antiga aliança e nova aliança em Cristo. É literal ou não é, esses 7 anos? Irmãos, ao meu ver, com certeza é literal, sim. Todos têm uma convicção, e essa convicção que cada um tem, chegou até cada um de acordo com o conhecimento que ele foi aprendendo, né? Os testemunhos de Jeová têm o seu conhecimento, têm a sua convicção. Os adventistas têm o seu conhecimento, têm a sua convicção. E nós também somos iguais a eles. Temos as nossas convicções de acordo com aquilo que aprendemos ou estudamos, até mesmo sozinhos, né? E muitos aqui... Newton. Oi? Não interrompendo o nosso irmão Francisco, mas acompanhar o raciocínio dele, já que eu dei uma hora de fala fria no meu depoimento. Oi? Eu pedi o seguinte: qual é a base? E que o irmão Francisco pudesse continuar, mas dizer para a gente qual é a base para ele dizer que os 7 anos são literais. É só isso. Não, tranquilo, mas é isso mesmo que nós queremos dele, que ele justifique através das Escrituras que esses 7 anos são literais. Amém? Amém. Irmãos, olha só, a base que eu tenho das minhas convicções de que a igreja passará por uma grande tribulação, literalmente, se encontra no Apocalipse, na parte que fala da vinda de Cristo, da vinda de Jesus. Irmão Francisco, eu queria saber dos 7 anos. Qual é a base literal para os 7 anos? O Apocalipse diz que as coisas que aconteceram, João viu, né? As que aconteceram, as que vão acontecer. E eu acredito, quando ele falou que as coisas que hão de acontecer no Apocalipse, ainda não aconteceram. Porque ele fala, inclusive, da vinda de Jesus. Isso ainda não aconteceu também. Então, a base que eu tenho para dizer que é literal que vai acontecer é que, quando João disse que as coisas que foi anunciado a ele que iriam acontecer, ainda não aconteceram, acompanhando pela história, isso ainda não aconteceu. A parte das trombetas ainda não aconteceu, a parte das taças ainda não aconteceu. Eu acredito que os selos estão acontecendo, né? Como a abertura do primeiro selo seria o anticristo, que viria reinando com sucesso, seria o príncipe, que Daniel fala. O segundo selo, acredito que foi dado a matar um com o outro, também já aconteceu, que foi as primeiras guerras mundiais, a segunda, né? E hoje vivemos os rumores das guerras, e não de guerra ainda. E vai ter o terceiro selo, o quarto selo, o quinto selo. Ele demonstra ali as almas pedindo ajuda. Entendeu tudo isso, irmão Francisco? Oi. Ô, Bispo Dosani, nessa primeira fase do debate, vamos respeitar, entendeu? Depois, depois nós faremos perguntas. Eu já vou sair de cena, vou ficar só ouvindo aqui, aí o irmão vai fazer as perguntas a ele. Ele pode também fazer perguntas, irmão, e réplicas e tréplicas, e vamos embora. Agora, conclua, irmão Francisco. Você vai ter a oportunidade, bispo. Eu sei como é. E a base maior, que são 7 anos, seria lá em Daniel, né? Que fala que o príncipe vai fazer um concerto de uma semana e que ele romperia o tratado de paz na metade dos 7 anos. E da semana, que no caso é uma semana, são 3 anos e meio, 3 anos e meio. Então a base que eu tenho é lá em Daniel, né? Quando o príncipe que vai vir vai fazer um concerto de 7
de uma semana, que para mim, no caso, são 7 anos. Entendeu, bispo? O irmão Neilson, que também defende a visão pós-tribulacional, em Apocalipse capítulo 13, no versículo 7, a Bíblia diz: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Aqui a primeira besta que emerge do mar, ela vence alguns santos no período tribulacional, digamos assim. Cada um tem a sua fé, como disse o professor Sabino. Quem são esses santos aqui que são vencidos pelo anticristo, pela besta que emerge do mar? Aqui em Apocalipse, capítulo 13, verso 7. Quem são esses santos? Para respondermos a nossa pergunta, a sua pergunta, irmão César, se formos ver aqui em Apocalipse, capítulo 7, versos 13 e 14, diz assim: e um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro. Eu creio que são os santos que estão passando pela grande tribulação. Porque... E esta grande tribulação, ela já começou? Quando começará? Essa tribulação começará, ainda vai começar, não começou. Por quê? Se formos ver no sermão escatológico de Mateus 24, Jesus, ele fala dos princípios das dores, e você vai ver a igreja passando pela tribulação, e após a tribulação, você vai ver ele vindo aqui no versos 31, Mateus 24, verso 31, e ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Repare que o verso 31, ele aparece depois do estado em que a igreja passa pela grande tribulação. Porque no mesmo versículo, no mesmo capítulo, né, o qual relata em Mateus 24, no mesmo capítulo, se formos ver o capítulo todo, nós vamos ver que ele está em ordem cronológica, né? Nós possamos ver aqui no verso anterior, no versos 27 a seguir, ele diz: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver cadáver, aí se ajuntarão os abortos. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão no firmamento. E os poderes do céu serão abalados. Isso já aconteceu? Não. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Isso já aconteceu? Não. Então é um motivo que eu creio que os santos, ele vai passar pela grande tribulação, e depois, após a grande tribulação, a igreja será arrebatada. A igreja será arrebatada. O professor Fábio Sabino, este texto aqui de Mateus, capítulo 24, versículo 29 a seguir, segundo a sua visão exegética, crítica, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Viu, professor? Então Sim. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu
com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Eu gostaria de saber, professor Fábio Sabino, se este texto fala-nos sobre o arrebatamento da igreja. Não. De forma alguma. Primeiro que o contexto de Mateus 24 está sendo direcionado para os seus apóstolos. Se fosse do trabalho em geral, ele deveria trazer a narrativa para toda a multidão. E não é o que está acontecendo aí no texto. Tanto é o capítulo 24, os discípulos saem de Jerusalém, mostram a estrutura do templo para Jesus, e Jesus os chama em particular e começa a explicar. E ele fala que não ficaria pedra sobre pedra, que não seria derribado. E o contexto todo de Mateus 24 está justamente falando desse problema que existiria, até mesmo para com os apóstolos. Eles provariam da morte. E quando se fala, quando Mateus traz esse registro, nada mais, nada menos do que uma figura de linguagem. Primeiro que não precisa que todas as estrelas caiam do céu. Uma estrela que cai do céu para o planeta Terra acaba com o planeta Terra. Então nós vemos que se trata de figura de linguagem quando ele diz assim, o 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas, plural, cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então, se eu for pegar isso num sentido literal, é impossível que isso aconteça. Primeiro, se vem a grande tribulação e vem o arrebatamento, primeiro vem a grande tribulação, depois o arrebatamento, como que vai existir arrebatamento se as estrelas vão cair e vai acabar com o planeta? Então, isso se trata de uma figura de linguagem, isso não é uma lógica, isso não é literal. E o capítulo 24 de Mateus, e tanto é, só Mateus traz essa narrativa, que nós sabemos, para quem estudou, que Mateus, na verdade, ele depende do Evangelho de Marcos e da fonte que em alemão é Keri, que é recebido, tradição, e Lucas também, não é um uso próprio, e essa narrativa só existe em Mateus, que nós chamamos de rapax legomenon, dentro da exegese, que é quando um capítulo ele é só existencial apenas ali, e não tem como constituir uma regra primária quando apenas um único escritor faz menção do assunto. Então, acho que antes da pessoa acreditar no texto, primeiro ela tem que saber o que é literal, figurativo e simbólico. E esse versículo, quem acredita que é literal, então não tem como existir arrebatamento, já que vai cair todas as estrelas, se for pegar no sentido literal, quem é que vai sobrar? Então, esse arrebatamento, pela lógica, teria que ser antes da grande tribulação. Só tem um problema. O contexto ali foi direcionado para os apóstolos, e o problema existiu quando o general Tito destruiu o templo em 70 depois de Cristo. Aí vem a pergunta, e onde esse fenômeno aconteceu? Se pegar como literal, esquece, aí eu estou tendo isso como mito. Se eu vou pegar como figura de linguagem, sim, eu posso pegar cada símbolo, sol, estrela, poderes sendo abalados com o poder do Império Romano, e com os seus generais e todos os demais. Aí tem como dar credibilidade para isso. Alguém gostaria de fazer uma réplica ao professor Fábio Sabino concernente a este texto? Eu acho o seguinte, a respeito do que o professor Sabino disse, de Mateus 24, ali no versículo 29 em diante, de ser literal ou figurado, a gente não pode generalizar tudo como literal, nem tudo como figurado. Ali no Mateus capítulo 24, versículo 29 e 30, tem frases literais e tem frases simbólicas. Isso aí é claro. E eu também não creio nesse arrebatamento antes da grande tribulação, como eu disse no começo, e eu creio que o professor Sabino também comete um equívoco aí quando ele diz que Mateus 24 é para os apóstolos. Primeiro, porque eu creio que o que Mateus escreveu, ou que veio parar nas nossas mãos hoje, como sendo o Evangelho de Mateus, foi algo inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E, nesse caso, se aquilo ali foi só para os apóstolos, então qual é a necessidade de a gente ter esse material em mãos hoje? Você pode ver que no Evangelho de João, no
último capítulo, lá no capítulo 21, João fala assim: e Cristo fez muitas e várias outras coisas, as quais, se eu fosse escrever, nem todos os livros do mundo caberia. Então, tem muitas coisas que foram feitas e que não estão escritas. Por que não estão escritas? Porque não acrescentaria nada para nós, não teria aí uma importância soteriológica extrema, que não é o caso de Mateus 24, que eu creio sim que foi dito tanto para os apóstolos quanto para nós nos dias de hoje também. Repito a questão da grande tribulação, que em todos os evangelhos sinóticos, quando Cristo fala desse assunto, ele deixa bem claro que não é apenas para Jerusalém, sim para todo o mundo. E eu agradeço pela oportunidade. O professor Fábio Sabino está com a oportunidade da tréplica. Isso. Beleza. É que o Harry falou, eu não falei o Evangelho de Mateus, eu falei o capítulo 24, foi direcionado para os apóstolos. Eu vou ler versículo para não ficar em minhas ideias. Mateus 24 primeiro, eu vou respeitar a regra de contexto para não trazer o que eu acho, porque eu não vou colocar o que eu acho, vou dizer o que está dizendo no texto. Tendo Jesus saído do templo, versículo 1 eu estou, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos. Não está falando multidão, e muito menos eu aqui no século 21. Para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Jesus está fazendo essa pergunta para quem? Para mim? Não. Para os seus discípulos, é o texto. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular. E lhe pediram, dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então, esse texto está sendo direcionado, Mateus 24, está sendo direcionado para os discípulos, é o que diz o texto. Agora, quem quiser colocar a ideologia, coloca. Então, por isso que eu afirmei que foi escrito para os discípulos, porque o texto está dizendo. Agora, aí eu falar que não foi, aí eu estou tirando uma verdade do texto, isso eu não vou fazer. Acerca de João 21, que o Harry colocou, não sei se vocês sabem, mas esse versículo é uma adição. O Códice Sinaítico, o Códice Alexandrino, o Códice Bizantino e o Códice Vaticano, que são os códices mais antigos que contêm o Novo Testamento, essa parte de João não existe. Tem mais, quem escreveu o Evangelho de João também não foi João. O Códice Sinaítico não teve um teólogo que traduziu o conteúdo final de João. Quem escreveu o Evangelho de João também foi Lucas. Primeiro que o capítulo 1 de João inicia com o verbo logos, e logos é uma característica dos gregos, e Lucas era grego. E o Códice Sinaítico deixa bem claro do século IV que quem escreve o Evangelho de João não é João, é o próprio Lucas. E essa informação, se pudesse escrever, se não comportaria, isso vem dos códices do século VII em diante, por isso que não é atestado isso como uma verdade. Essa é a minha posição de tréplica. O professor Fábio Sabino, o autor do Evangelho segundo escreveu João, ele usa um pseudônimo, digamos assim, aquele discípulo a quem Jesus amava. E em alguns momentos no Evangelho de João, não só saindo um pouco aqui, meu irmão, do tema central, mas em alguns momentos, quando nós correlacionamos as situações que João viveu com Jesus, parece que foi João que escreveu o Evangelho. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Primeiro que o pronome aquele é um pronome indefinido. O discípulo a quem ele ama é uma forma. Aquele a quem Jesus amava, você está trazendo um pronome indefinido. Esse pronome relativo, aquele, está na terceira pessoa. Então não tem como se afirmar que João é o único amado. Eu posso dizer que existiam vários discípulos que eram amados, uma vez que ele não traz o nome. Então agora você coloca, eu, João, a qual Jesus amou, eu escrevi esse evangelho, é uma coisa. Aquele a quem Jesus amava. Então não está afirmando que é João, tá? Certo. Agora começando pelo bispo Dosani, vocês terão a oportunidade de fazer perguntas entre si. O bispo Dosani está com a oportunidade de fazer a pergunta a quem ele acha de direito. Bispo? Eu tive um problema aqui de conexão, acabei
Nós não estamos ouvindo o senhor. Mas eu estou perfeito aqui. Está me ouvindo? Está perfeito aqui. Oi? Eu estou falando perfeitamente. Sim, o senhor está com a oportunidade de fazer a pergunta a algum dos participantes. Uma pergunta, qualquer um dos participantes. Então, eu tive aqui um problema de conexão, acabei ficando fora um momento e acabei certamente escapando algum. Mas eu vou me ater aqui a quem eu ouvi, que foi o irmão Francisco. Primeiro, pedindo a ele que tenha assim, uma relevância comigo, porque eu nunca participei de debate assim para o Hangout, então eu não tinha e ainda não tenho muita experiência de como se portar assim nesse sentido. Eu estava querendo que ele desse uma explicação no sentido dos 7 anos literais, porque a Bíblia mesmo não deixa essa margem para que a gente possa fixar como 7 anos. Em momento algum existe na Bíblia escrito, né, esse termo 7 anos. Isso é uma datação totalmente formatada pela teologia. E quando ele fala de tempo, não está falando de 7 anos. Quando fala de semana, não está falando de semana de 7 dias, nem de semana de 7 anos, nem de 70 semanas, como é o caso das semanas de Daniel. Quando se falou aqui de tribulação, tribulação, se é judeu, se não é judeu, até cheguei a ouvir aí algum comentário dizendo que era tribulação, foi dito para os apóstolos, né? não para o povo de Israel, nem para o povo gentil. Mas eu parto do seguinte princípio: todo debate ele precisa proporcionar ao espectador uma condução ou um caminho para que ele possa estabelecer a sua confiança. E se a gente ficar amarrado num debate onde você não consegue estabelecer pelo menos um caminho mais lógico, mais óbvio, todos aqueles que estiverem nos assistindo vão continuar tendo os mesmos problemas, as mesmas dúvidas, a mesma falta de interpretação ou falta de entender a interpretação da Bíblia, já que todas essas interpretações que nós temos, até mesmo de pessoas que se dedicam tanto como os adventistas, são quase todas furadas, todas elas acabam estabelecendo uma interpretação que com o tempo você vê que não tem nada a ver, até chegar a marcar datas da volta de Jesus, essas coisas. Então a pergunta que eu faço ao irmão Francisco Carlos Antônio é essa: como que a gente pode dizer 7 anos que Jesus vai vir, o que vai ser feito nesses 7 anos, qual é a base bíblica para isso? Não existe isso nos evangelhos, também não existe no Apocalipse, não existe isso na Bíblia. Isso fica por conta da conjectura, fica por conta da subjetividade, não fica por conta do que está escrito. O que está escrito é que o reino de Jesus começou na sua ressurreição. Se 1000 anos de Jesus eram 1000 anos de tempo de Deus, e por isso nós estamos em 2013, e Cristo ainda não voltou, mas uma coisa é certa: no livro de Apocalipse só existe uma numerologia que nós fomos permitidos conhecer, que é o 666. Então, partindo dessa ideia, qualquer outro número que Apocalipse der, qualquer outro número que Jesus der, qualquer outro número que Daniel der, não deve ser colocado numa escala humana, porque nós não temos sabedoria para dividir esses números com aquilo que nós temos ao nosso dispor. Quando o anjo disse a João: tem sabedoria para descobrir qual é o número da besta, então o número da besta é o número de homem. O que quer dizer o número de homem? É o número que nós conhecemos, a matemática do mais, do menos, subtração, adição, multiplicação, essa matemática. Dos outros números, de outras datas, de outros tempos, Jesus disse que não compete a nós saber, não está no nosso nível de conhecimento marcar uma data. Eu creio na volta de Jesus, eu creio no arrebatamento da igreja, eu creio que a igreja de Filadélfia não morreu ainda, ela está morrendo,
Nós estamos vivendo o levante de Laodiceia, nós estamos vivendo o levante da besta. Nós estamos vendo a besta surgindo do abismo para tomar conta da situação. Essa besta não é pessoa, essa besta não é uma entidade religiosa, essa besta não é um poder político, essa besta é uma ideologia anticristã, ateísta, que está dominando a face da Terra. Então, irmão Francisco, Carlos Antônio, minha pergunta acaba sendo mais uma exploração do que uma pergunta, mas pelo menos eu vou deixar mais perto para que o irmão possa responder. Antes do irmão Francisco, eu queria dizer ao bispo Dosani que nós temos aqui, no mínimo, 4 linhas de raciocínio diferentes concernente à questão do arrebatamento. Então, há momentos que o debate flui, digamos assim, para uma mixórdia de interpretações, porque são linhas diferentes. Porém, todos nós somos crentes em Cristo Jesus e estamos aqui para aprender uns com os outros, né? Então, vai chegar momentos, como o professor Sabino veio, com a visão dele, mais uma visão crítica, exegética. O senhor já tem a visão milenista. Os irmãos ali, Helder e Neilson, já são pós-milenistas. Francisco já não é o MID, que ele disse que não é MID, mas pré-ira. Então, vai haver momentos que vão haver algumas divergências teológicas, né? Mas o objetivo mesmo é aprendermos uns com os outros, né? O telespectador, o senhor está chegando agora nos hangouts, mas eu creio que teremos a oportunidade de tê-lo mais algumas vezes conosco aqui nos hangouts. E todo hangout é assim, são posições diferentes, buscando um senso comum, bíblico, as escrituras, para vermos onde se chegamos a um denominador comum. Eu acho até que é impossível chegarmos a um denominador comum, mas vamos fluir o debate com o irmão Francisco, respondendo à pergunta do bispo Dosani. Amém. Bispo, boa noite, mais uma vez. Olha só, o irmão não acredita que essa uma semana que o príncipe que há de vir será aquele que irá fazer um pacto com Israel. O irmão não acredita que são 7 anos, ok? Foi isso que eu entendi? Eu não tenho base na Bíblia para acreditar, só isso. Eu acreditei já por um bom tempo. Certo. Olha que interessante. Eu também pensava igual o irmão também um tempo atrás. Mas eu procurei também alguma base para achar. O senhor, quando eu entendi que essa uma semana para o senhor pode não significar os 7 anos, tudo bem. Mas o senhor acredita que 1.290 dias são 3 anos e meio? O senhor acredita que 1.290 dias, relatado no livro de Daniel, são 3 anos e meio? Mas Daniel não serve de base para a igreja. O Daniel é para Israel. Não, só foi minha pergunta. Não tem nada a ver com 3 anos e meio. O senhor acredita que 1.290 dias não são 3 anos e meio? Não tem nada a ver com os 7 anos pregados pelo... Não, a pergunta vamos por vez. O senhor acredita que 1.290 dias são 3 anos e meio? Perfeitamente. Perfeitamente. Então, como nós vamos lá, eu estou no caminho ao qual eu encontrei essa resposta. É uma conta... Só para completar aqui. Não é uma conta exata, né? Só sabe isso, né? Falta o para lá 3 anos e meio na batata. Então, vamos lá, porque olha só, deixa eu falar aqui aonde eu quero chegar. Então seria da 1277. Vamos encontrar juntos aqui. Eu sei que todo mundo tem um pensamento, tem um conhecimento, cada um sabe de uma coisa que eu não sei, tem coisas que eu sei que o irmão não sabe, e isso nos leva a pensar diferente. Tá? Nós somos seres humanos. Então o irmão pensa de um jeito porque aprendeu muita coisa que talvez eu não saiba. Então eu não posso julgar o irmão até que possa ouvi-lo e falar assim, realmente o irmão está certo, eu não sabia disso, correto? Mesma coisa o Sabino, mesma coisa o Helder e os outros irmãos que estão aí. Então cada um tem um conhecimento. Nenhum aqui de nós sabe aquilo que o outro sabe. Então o conhecimento que eu tenho me leva a pensar dessa forma. Então eu preciso o quê? Trocar figurinha com os irmãos. Preciso trazer uma figurinha e passar para os irmãos vão trocar comigo e vão trocando ideias.
Porque eu não acredito que aqui todos nós temos a verdade. A verdade é a Bíblia. E ela tem a resposta verdadeira. Se vai ser pré, se vai ser mito, se vai ser pós, se vai ser pré-ira, a verdade está com a Bíblia. E ela tem a resposta. Somos nós, com o nosso pequeno conhecimento, que fazemos a confusão de tudo, né? E é tudo pela fé. Nós não vimos Jesus, não estávamos lá. A gente acredita num livro que a gente não sabe nem quem escreveu. Outrora falam com a gente que foram os profetas, foram os servos do Senhor, e nós acreditamos. Então estamos todos aqui na mesma loucura. Fé. É pela fé. Então estamos aqui acreditando num livro que nem o Senhor, nem o Sabino, ninguém aqui viu quem escreveu. Nós podemos chegar no máximo aí às escrituras, né? Que o Sabino sabe muito melhor disso. Ele já chegou lá, deve ter chegado a alguma coisa mais próxima, que ele é especialista nessa área, mas todos estamos no mesmo barco. O que eu quero dizer com isso? Então, às vezes, o conhecimento que eu tenho não é o mesmo do irmão. E a gente precisa trocar figurinhas. Porque qual é a pergunta do Hangout? É sobre o arrebatamento. E se a gente for abrir muitas brechas, a gente vai embora e hoje não termina o assunto do arrebatamento, não vai terminar mesmo. Então vamos lá. Quando Jesus fala em Mateus 24, né, vou encontrar agora para vocês a grande tribulação qual nunca houve. Qual o período que vai se dar segundo a minha visão, segundo o meu entendimento? Quando Jesus fala assim, quando vires a abominação da desolação, ao qual falou Daniel, e nós sabemos que está lá em capítulo 12, se não me engano, ele fala que haveria grande tribulação qual nunca houve. Bom, de fato, aí a gente tem a resposta de Jesus, sabendo que essa grande tribulação, qual nunca houve, nem jamais haverá, ela só pode durar 3 anos e meio. Por quê? Porque lá em Daniel diz... Espera aí. Deixa eu falar. Dá vontade de falar, né, irmão? A gente não consegue ficar calado. Então, vamos aguentar um pouquinho. Quando Jesus fala que a abominação desoladora, a qual falou Daniel, quem lê e entenda, ele diz que haverá uma grande tribulação qual nunca houve, depois de posta a abominação desoladora. E quando é que esse príncipe vai botar a abominação desoladora lá em Israel? Quando ele quebrar a semana. Então, só tem uma semana. E ele faz um pacto de uma semana. Certo? Ele faz um pacto de uma semana. Aí ele quebra essa semana. Acabou. Oi? Essa semana já acabou. Então, no seu entender, no meu entender, como... Então aí o irmão está entendendo o quê? Que essa grande tribulação, qual nunca houve, se deu lá atrás, né? Se deu lá atrás para os discípulos, correto? O irmão queria assim, né? Então, eu acredito que essa tribulação, qual nunca houve, ela ainda vai chegar, né? Ele ainda vai se sentar no trono, ainda vai fazer um pacto com Israel, e na metade ele vai voltar o sacrifício, ele vai quebrar o sacrifício, vai cortar o sacrifício, vai colocar a abominação desoladora em Israel. Daí começam 1.290 dias, que são 3 anos e meio. Porque eu vejo essa grande tribulação que ainda vai acontecer. Agora, eu entendo que houve uma grande tribulação na época dos discípulos. Isso a gente vê aonde? Na abertura do 5º selo. Até agora, até Hitler, houve tribulação do povo judeu. Então, quando é aberto o 5º selo, as almas daqueles que morreram pelo testemunho e pela palavra pedem justiça. Aí ele manda que aguarde mais um tempo até que seus conservos morram igual eles morreram. E esses que vão morrer igual eles morreram está em Apocalipse 20, versículo 4, aonde está os que morreram por causa do testemunho da palavra e os que não negaram a besta por causa da sua imagem, né, e não colocaram a marca da besta na mão e na testa. Aí ali está todo... Entendeu? Fala-me. Oi. A tréplica. O Antigo Testamento... O horário já está bastante avançado, irmãos. O Antigo Testamento, o tempo da lei, é de quem? Entendi, repete. Está falhando o sinal, irmão. O Antigo Testamento é de quem? É da igreja ou é de Israel? A princípio de Israel. Depois passou o Novo Testamento é da igreja ou é de Israel? É dos dois. O Novo Testamento é de Israel da lei? Também. Não. Porque se não for de Israel, não tem como eles converterem. Sim, eu entendo, mas eu quero que o senhor me diga, o Novo Testamento, ele entra em que área da situação? O Israel da lei, que morreu na cruz, ou o Israel da graça? Não,
O Novo Testamento veio para ser escrito para o judeu, e não era nem para a gente. Aí passou a ser para a gente porque eles renegaram. Aí veio de... O Antigo Testamento é do povo judeu. Tá certo? Correto. O Novo Testamento é a graça. É para os novos e para aqueles que foram filhos de Deus, que não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do sangue. O Novo Testamento é para nós, para o povo gentil. Então, tem que separar uma coisa. Daniel é o Apocalipse de Israel. O Apocalipse do Novo Testamento é o Apocalipse do povo da igreja. Nós não podemos juntar um com o outro. Onde termina um, começa o outro. Tudo bem? O professor Fábio Sabino está com a oportunidade de fazer uma pergunta a algum dos participantes. Ok, a pergunta para o Francisco, eu vou aproveitar o texto que ele utilizou, de Mateus 24, no versículo 20, eu estou entendendo o raciocínio do Francisco, que ele está colocando que essa profecia de Mateus 24 vai acontecer para os dias de hoje, para o mundo de hoje, né? Aí eu faço uma pergunta para você, Francisco. O versículo 20 diz assim, ó: Ora, orai, para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Aí eu te faço a pergunta. Faz a pergunta. Caiu a internet do professor Sabino. Ele vai perguntar se essa afirmação seria para o judeu ou para a igreja. Eu vou responder. Para mim, essa aí é a ira vindoura. Uma tribulação qual nunca houve, nem jamais haverá, para mim é a ira vindoura. Porque eu acredito que a igreja vai passar na metade. 2 anos e meio. Fala, Sabino. Eu acho que eu caí, deu para até que ponto ouviram aí? Caiu sim. Até o bonequinho tá meio torto aí teu. Tá, ok, então vou falar de novo. No versículo 20, está dizendo que a fuga não seja no inverno nem no dia de sábado. O que é inverno aqui no Brasil não é para uma outra nação. E o que é sábado aqui não é sábado para outra nação. Como entender esse versículo para o mundo todo, sendo que o mundo todo não tem as mesmas estações e os mesmos dias da semana? Como que eu vou fazer isso? E está escrito que a vossa fuga não seja nem no inverno, nem no dia de sábado. E tem mais. Ai das grávidas naquele dia. Porém, naquele dia, a expressão do texto, quando coloca naquele dia, não é o dia de hoje. Porque o contexto é bem claro. O contexto está falando da destruição do templo de Jerusalém. E eu entendo a sua visão, mas eu quero que você me explique como que você vê esse arrebatamento, essa grande tribulação, para um povo, sendo que o sábado está claro, senão não colocaria. O texto está ligando para os judeus, porque o sábado aparece com uma tradição judaica, não com uma tradição cristã. Eu quero entender o seu ponto de vista, como que você me interpreta esse versículo 20, uma vez que ele está sendo direcionado claramente para o povo judeu. É muito simples, essa pergunta aqui é muito fácil, Sabino. Olha só, na verdade, eu acredito também que essa passagem foi um alerta para o povo judeu, tá? Mesmo porque eu acredito que essa segunda metade, a igreja já não estará mais aqui, Jesus já levou a igreja, levou os santos, não vai haver mais uma segunda chance para quem ficar, e somente os judeus estarão aqui com os ímpios. Então Jesus não estava preocupado em avisar ao mundo para fugir de uma grande tribulação, qual nunca houve, porque eles não terão mais uma segunda chance. Mas os judeus sim, foram avisados, né, porque para eles aguardam o Messias, e esse Messias vai vir para eles. Então essa grande tribulação, qual nunca houve, vai ser para o mundo inteiro, está relatado lá em 3:10 Apocalipse, né, que vai ser para o mundo inteiro, mas só que ele só avisou ao povo dele, ao judeu, para se preparar, e não ao mundo, ao ímpio, mesmo porque é a ira de Deus sobre a terra, e Deus não vai refrescar ninguém não, meu. Deus vai vir, vai mandar as trombetas, vai mandar as taças, e é para o mundo inteiro, e não vai ter segunda chance. Agora, o judeu é diferente, e judeu com Jesus e Deus, eu não quero nem me meter. Ele avisou aos judeus, tanto é que sábado, quem guarda o sábado, são os intrometidos dos adventistas que nunca guardaram nada, eles pensam que guardam, mas não guardam, e os judeus que estão guardando em vão, né? Porque se não aceitar Cristo, não reconhecer o Messias, ninguém se salva. Então, resumindo,
essa pergunta, a resposta foram para eles, os judeus, mas a grande tribulação vai ser para o mundo todo, mas Jesus não estava interessado em avisar o mundo de nada, porque até então, nessa época, o mundo já vai ter perdido a salvação, Jesus já vai ter vindo buscar a tua igreja, já ficou um povo que não tem salvação, e realmente vai ser lá, o inverno vai ser lá, entendeu? O sábado vai ser lá com eles, as grávidas vão ser lá, então ele avisou ao povo do que iria acontecer, ele avisou o povo judeu. Agora a grande tribulação é no mundo inteiro, entendeu, meu querido? Segundo meu entender, posso estar errado também, tá? Posso para a tréplica, Nilton? Sim. Pode. Ok. Francisco, é o seguinte, nós sabemos que judeus estão espalhados no mundo todo. Tem judeus no Japão, tem judeus na China, em todo mundo. Eu volto novamente à pergunta. Como você acabou de colocar novamente, então, agora que essa grande tribulação, esse texto de Mateus 24, 20 é para judeu, eu te pergunto. Como que vai ser para todo judeu, sendo que o judeu que está no Japão e o judeu que está em Israel, que é sábado lá em Israel, não é sábado no Japão? Como que vai ser para todos os judeus, sendo que estão espalhados no mundo todo, e o que é inverno para um judeu que está aqui no Brasil, não é inverno para um judeu que está lá em Israel? Como explicar isso? Você pode me dar uma refrescada na memória. Não existe uma profecia que diz que eles iriam voltar para a terra deles? Profecia que os judeus vão voltar para a terra. Essa profecia já aconteceu. Então, já aconteceu? Não tem nada a ver com os dias de hoje. Não, se já aconteceu, então já estão lá, irmão. Quem está fora... Quando Eu fala que Israel... Não é que o judeu vai voltar. Quando fala que vai voltar, é o estabelecimento da nação de Israel, que ela voltou a ser nação em 1948. E todos os judeus não voltaram para Israel, estão espalhados no mundo todo. Como é que a gente vai também comprovar que esses judeus vão se salvar também? Eu acredito que os judeus que voltarem para Israel, eu acho que o judeu tem que voltar para Israel. O judeu verdadeiro mesmo da judaica, com sangue judaico, ele tem que voltar para Israel. Ele tem que estar lá. Francisco, isso é uma ideologia sua, Francisco. Você não respondeu minha pergunta. A minha pergunta eu vou perguntar de novo. Não estou falando de salvação, eu estou falando como aplicar o versículo 20, o vocábulo inverno e sábado, sendo que os judeus estão espalhados no mundo todo. Como? Então respondendo. Para mim, essa visão vai ser para... esse versículo foi voltado para os judeus que estarão lá em Israel. Mas os judeus não estão voltando para Israel e nem vão voltar, não são todos, entendeu? Agora, raciocínio? Mas aí está colocando uma carta sua. Como é que você me prova também que eles não vão voltar? Porque já foi estabelecido em 1948 e todos os judeus não voltaram. Está aí a prova. Não, mas isso foi lá atrás, mas pode estar voltando ainda até hoje. Com certeza não, é o contrário. É o contrário. Os judeus estão saindo de Israel e povoando outros países milionários. Os judeus estão saindo de países que não contêm guerra. Israel só tem guerra. Ou então o povo judeu está no Brasil, está no Japão, está em todo mundo judeu. E então, muitos deles de voltarem para lá estão voltando. Então o fato é, todos os judeus não voltam para Israel e os judeus que estão em Israel estão saindo de lá. Isso é fato, não é ideologia, isso é um fato, tá? Então, o meu pequeno conhecimento me faz entender que os judeus que estarão lá em Israel nessa época dos 3 anos e meio, porque olha só, você tem que saber que o que eu entendo é o seguinte, que o templo ainda vai ser reconstruído, né? E quando esse templo for reconstruído e voltar a fazer o sacrifício, eu acredito que todo judeu que está no mundo inteiro, né, ou aqueles que puderem, estiverem vivos, vão voltar para lá, com certeza. Quando voltar o sacrifício, a lógica é essa. Se eu sou judeu e volta lá o templo, o sacrifício, eu tenho que correr para lá, cara. Eu sou judeu, você foi um falso judeu. E justamente esses 3 anos e meio, o templo já vai estar construído, já vai ter passado 3 anos e meio do anticristo dirigindo o templo, entendeu? E eu acredito que eles vão estar lá, com certeza, porque o tempo vai estar pronto, o sacrifício continuando, então eles vão ter que sacrificar, meu irmão. Eles vão ter que voltar para lá. A lógica que eu entendo é essa. Agora, se tu tem outra resposta melhor do que essa, eu quero ouvir de você também. Eu agradeço. Peraí, irmãos, vamos dar continuidade, tudo bem. O irmão Francisco estará com a oportunidade de fazer uma pergunta a quem ele acha de direito
Posteriormente, o bispo Dosani está solicitando talvez uma tréplica. Aí Neilson terá a oportunidade. E por fim, Helry. No momento, Francisco está com a oportunidade para fazer uma pergunta. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. O bispo, ele é pré-tribulacionista? Bispo Dosani. O bispo Dosani é pré-tribulacionista. Pós. Está vindo aqui? Onde eu clico aqui para desaparecer a minha imagem aqui? Eu não sei onde eu clico aqui, mas eu estou falando, né? Bispo Dosani, ele está perguntando, Francisco, o áudio do senhor não está legal, mas Francisco está perguntando se o senhor defende a visão pré-tribulacional. Não, de jeito nenhum. Não, Francisco, pode fazer a pergunta. Por eu ser da visão pré-ira, eu não tenho nada contra os pós-tribulacionistas, porque a minha preocupação, como vocês já sabem, é que o pré-tribulacional, eles estão correndo o risco de colocar a marca da besta, que vai ser colocado nos 3 primeiros anos e meio desses 7 anos tão falados. E logo depois vem a ira vindoura, na outra metade. Então, eu não tenho nada para perguntar para os pós, porque o pós para mim está ótimo acreditar que vai ser depois, isso vai ser uma maravilha, acreditar sim. Embora eu creia que a gente não vai passar pelas trombetas e nem pelas taças. Nós vamos antes. E se os pós forem um pouquinho conscientes, vão torcer por mim, né? Vão torcer para que eu esteja certo, né, irmão? Porque não vão passar só para provar que vocês estão certos, né? Neilson, está com a oportunidade para fazer uma pergunta a quem de direito. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor Sabino. Professor Sabino, você disse que arrebatamento não é real. Eu queria saber do senhor, se o arrebatamento não é real, com que propósito Jesus voltará? Com que propósito Jesus voltará se o arrebatamento não é real? Ele não existe. Vamos lá, entender o texto. Primeiro, Jesus, quando falou acerca da sua vinda, falou acerca da sua vinda para os seus apóstolos. E quando ele fala, ele tem em João 14, e irei e voltarei para vós, para que onde eu estou, estejais vós também. Em qual momento que Jesus voltou? Na morte dos apóstolos. É a única lógica. Porque se Jesus faz uma promessa dessa, em João 14, para os seus apóstolos, ele tinha que voltar em vida para levar os seus apóstolos, isso não aconteceu. Logo, então, Jesus mentiu. Ou Jesus mentiu, ou o escritor colocou uma ideologia da sua própria cabeça. Então, o texto é claro, Jesus não falou que voltaria para o mundo. Jesus não falou que voltaria para o Brasil, para isso, para aquilo, não. Ele colocou que voltaria para os seus apóstolos, isso é o que diz o texto. E ele voltou em qual sentido que ele voltou? Em vida não foi. Foi na morte dos 12. Esse é o sentido. Então, arrebatamento não é coletivo. Volto. Quem traz um arrebatamento coletivo é Paulo. Jesus traz um arrebatamento coletivo apenas para os seus apóstolos. Somente isso o texto diz. Então esse verso aqui de Mateus 24 que Jesus falou, 24:30, ele disse, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Isso aqui é figurativo ou já aconteceu? Ou é real? Não, isso é figurativo. Por que é figurativo? Porque o contexto todo é figurativo, como o versículo 29 que eu falei. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade. Eu posso pegar esse versículo 29 e 30 e colocar muito bem com a sua morte e ressurreição, onde alguns acreditam que houve alguns fenômenos naturais da natureza, dentro de uma figura de linguagem. Quando diz que todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória, não pode ser para o mundo todo, da época. Hoje, até vamos colocar que hoje até poderia ser por causa de televisão, que todo mundo se vê. Mas ao qual Jesus está colocando, não tinha como. Então, esse versículo 30 se trata também de uma figura de linguagem a qual o escritor Mateus está colocando. Então, diz que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Isso tudo está relacionado à destruição do Templo de Jerusalém e à morte, a crucificação e a ressurreição de Jesus.
Mas Apocalipse também diz que todo povo, nação, língua verá o Filho do Homem. É a mesma coisa que esse texto. Tanto é o próprio livro do Apocalipse, quando diz assim, ó, as coisas que em breve devem acontecer, quando você pega o vocábulo taxi, no grego, nos códices, não é algo para 2000 anos depois, não. É algo para aquele período, para aquele momento. Todas as consoantes, todos os vocábulos inseridos no livro do Apocalipse estão remontando para um período próximo daquela época, e não para os dias de hoje. E isso e tem mais. Lembrando, senhores, que o livro do Apocalipse é um livro que não fez parte do cânon, tá? O cânon foi feito em 363 depois de Cristo no concílio de Laodiceia e não fez parte do cânon. Só os pais da igreja no século V, depois que morreram os pais que canonizaram, o primeiro cânon realizaram, eles foram e inseriram por vontade própria. Ainda tem essa ainda, tá? Não se esquecendo desse detalhe. Então quer dizer que a vinda de Jesus, não existirá mais vinda de Jesus? Não. Segundo o texto, não. Segundo as narrativas, não. Ao professor Fábio Sabino, na sua tese, o que acontecerá nos finais dos tempos, ou seja, já estamos no final do tempo? Como se consumará o juízo de Deus? Primeiro que não existe final de tempo. O juízo de Deus se dá na vida de cada ser humano aqui, daquilo que ela faz. Essa questão... É questão de fé, né? Aí por isso que eu falei, eu não discuto fé. Eu discuto o texto, tá? Por isso que eu falei que eu não discuto fé. Aí é uma questão de fé. E cada um tem, aí eu não discuto isso. Mas discutindo o texto, segundo o texto, essa questão de fim dos tempos. Qual é o tempo? Qual era o tempo? Era o tempo judaico. Era a lei judaica, era costume judaico. Isso aconteceu? Aconteceu. Quando o templo foi destruído por General Tito, acabou o sacrifício, acabou todas as questões judaicas que existiam naquela época. Então eu posso ter isso como um fundamento judaico, uma cultura judaica, uma religião judaica, que foi o que aconteceu. E isso só veio se estabelecer em 1948, que nem o templo de Jerusalém existe mais. E tem mais. Onde está no texto, nos 4 evangelhos, que o templo deveria ser novamente reconstruído. Então existe muita flexibilidade. O irmão Helry está com a oportunidade de fazer a sua pergunta. Primeiro, eu gostaria de colocar aqui algumas observações, aqui acompanhando o debate aqui, a questão de que o nosso amigo Sabino diz que o Mateus capítulo 24 ali foi para os apóstolos, só que Cristo pode até ter respondido apenas para os apóstolos, porque eram os apóstolos que estavam lá. Não que não estivesse uma multidão, mas a resposta foi voltada para os apóstolos. Porém, os acontecimentos que estão contidos nessas respostas não é só para os apóstolos, porque os acontecimentos incluem segunda vinda de Cristo, o fim do mundo, os sinais dessa segunda vinda. Então não pode ser uma coisa só para os apóstolos. Outra coisa, o professor Sabino ali perguntando como que Mateus 24, ali no versículo 20, não seria apenas para os judeus. Não é que não tem como ser para os judeus por decorrência de eles estarem espalhados pelo mundo. O negócio é que o relógio escatológico do planeta gira em torno de Jerusalém. Então, quando ele cita esse versículo 20, orai para que a vossa fuga não se dê no sábado, nem no inverno, ele está voltado a Jerusalém, aos judeus que estão em Jerusalém. Mas, nesse tempo, os acontecimentos escatológicos também vão estar acontecendo no restante do mundo. O negócio é que aqui ele voltou o foco para Jerusalém. E outra coisa também, o nosso amigo Sabino disse ali no versículo 29 de Mateus 24, que seria algo ali relacionado à destruição de Jerusalém no ano 70 por Vespasiano e Tito. Só que um pouco antes disso aqui, Cristo diz assim que haveriam muitos falsos cristos, muitos se declarando Cristo. E a gente vê que antes da destruição do templo, no ano 70, não tinha essa grande onda de pessoas
se autodenominando Cristo, dizendo que Cristo estava em algum lugar, aqui ou ali. E em Mateus, no capítulo 25, que é o contexto do Mateus 24, Cristo diz assim que quando ele vier, então aí eu já não creio, igual o professor Sabino, que diz que Cristo vem para nós no ato da nossa morte. Eu não creio porque, lógico, que no ato da nossa morte é um assunto à parte, mas ele também vem de forma literal, tanto é que ele diz em Mateus 25 que quando ele vier, ele vai colocar uns à direita, outros à esquerda e lançará alguns no inferno. Então eu vejo sim uma literalidade nisso aí também. A questão que o bispo Dosani estava dizendo ali a respeito daquela semana, na verdade, que ele estava perguntando ali para o nosso irmão Francisco, por que uma semana é 7 anos? Se o amigo Dosani for ler a Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 29, no versículo 26 até o 29, está escrito assim: E disse Labão, não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra. Ou seja, todos nós sabemos que essa semana que Labão estava falando para Jacó era um período de 7 anos. Então essa interpretação de que uma semana é igual a 7 anos é antiga para o povo judeu. Eu queria fazer também aqui a pergunta para o nosso querido irmão Francisco, né, que está na minha oportunidade de fazer a pergunta, é o seguinte: irmão Francisco, você não se autodenomina mesotribulacionista ou mid-tribulacionista, você se declara pré-ira. Mas qual é a diferença? Até agora eu não vi diferença nenhuma dessa pré-ira para o mid-tribulacionista. Eu queria que você explicasse para nós, irmão Francisco, a diferença da pré-ira e o mid-tribulacionista. E eu agradeço. Por favor, feche o microfone aí. Ok, rapidamente. O mid, se eu não me engano, ele acredita que a igreja vai ser levada no toque da 7ª trombeta, ok? E o pré-ira acredita que as trombetas já fazem parte da ira. E a primeira trombeta só toca após a abertura do 7º selo. Os selos estão nos 3 anos e meio primeiro, incluído neles, ou antes deles. Mas a ira só se dá da metade dos 7 anos em diante. Após a abertura do 6º selo, quando abre o 7º, toca essa primeira trombeta. Então, a pré-ira acredita que a gente não passa nem pelas trombetas. E o mid acredita que passa pelas 7 trombetas, indo na 7ª, sendo arrebatado. Tá sem som aí, Helry, nós estamos lhe ouvindo. Tá sem som. Aí. Francisco? Repete de novo. Eu tenho o direito de réplica ao Francisco? Sim, Helry, vamos fazer o seguinte. Você vai fazer a réplica. Posteriormente, o bispo terá a oportunidade final dele. Depois o professor Sabino. Depois Francisco, Neilson e você fechando. Entendeu? Então você faz a tréplica e, posteriormente, vamos às oportunidades finais e fecharemos o hangout. Sim, Helder. Francisco, é o seguinte, a questão da visão mid, se você for pegar pelo contexto bíblico, a visão mid, então tem mais fundamento que a visão pré-ira. Porque em Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versos 51 e 52, Paulo diz que o mistério de Deus e a nossa irmão, por favor, respeite o irmão. Ao toque da última trombeta. Então, a última trombeta para você, a última trombeta de 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52 é o quê? Se é nela que Paulo fala que vai cumprir o arrebatamento, que última trombeta seria essa para você, Francisco? Agradeço a oportunidade. Depois eu respondo. Vai pro bispo. O bispo Dosani,
O irmão está com a oportunidade de fazer as considerações finais. Eu acho muito bacana participar disso aqui, apesar de eu achar que a gente está quase que está jogando conversa fora aqui, né? Porque fica um tal de falar isso e falar aquilo e não há um debate realmente para que a gente possa pôr em prática ou pôr na mesa aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente defende. E eu fico muito impressionado com a maneira com que as pessoas se amarram nos ensinamentos que cultivam e por causa disso não se desprende para uma interpretação mais clara da palavra de Deus e ficam arrastando essa interpretação aí arcaica e medieval, né? E querendo enfiar isso hoje na cabeça do povo que não engole mais esse tipo de coisa, uma vez que a gente está vendo que não é por aí o caminho, as coisas não são dessa maneira, a gente nasceu ouvindo isso, está sabendo que isso não é verdade, que não se pode esquadrinhar a Bíblia por padrões humanos ou por uma maneira material de ver as coisas. Nós estamos igual ao povo de Israel. Eles queriam que Jesus manifestasse alguma coisa material e eles sobraram, eles acabaram crucificando Jesus porque Jesus não fez nada disso. Eles disseram para Jesus, a gente quer um sinal, então mostra se tu és o Filho de Deus, então faça isso, faça aquilo, responda isso, responda aquilo. E está acontecendo isso hoje. É uma geração incrédula, uma geração ímpia, os próprios crentes estão ficando incrédulos, acreditam em unicórnios, acreditam em coisas que parecem Alice no País das Maravilhas, mas não acreditam naquilo que Jesus deixou tão claro. A coisa não vai acontecer desse jeito que está sendo pregado, as coisas não vão acontecer dessa maneira fictícia. Nós estamos aí já indo para o nono Papa e não aconteceu aquilo que se esperava que acontecesse, depois que o Vaticano se institucionalizou na ação, né? Então, todo mundo esperava aí a besta do Apocalipse, todo mundo esperava aí o anticristo aí, travestido do Papa da Igreja Católica. E a gente está vendo, gente, que não é por aí a coisa. Até parece que o Sabino tem razão, porque o Sabino fica mais frio, fica mais cético aí, né? Que não vai ter arrebatamento, que não vai ter fim de mundo, que essas coisas aí são coisas apenas simbológicas. Mas por quê? Porque a gente está vivendo isso na igreja. A igreja está levando para uma coisa, vamos dizer assim, fictícia, e você acaba esfriando a própria fé do povo, que hoje em dia nem espera mais Jesus. Você não vê mais igreja esperando arrebatamento. As igrejas estão investindo numa prosperidade aqui na terra, né, já que não se pode mais sustentar o povo com essa teologia de arrebatamento, então tem que se criar uma teologia de prosperidade, para que já que você não se pode ir para o céu, né, porque Jesus está demorando para caramba, então vamos trazer o céu para a terra, entendeu? Então é isso que está aí. Infelizmente, eu sei que é difícil, a gente não vai ter consenso aqui, né, mas a verdade é essa. Nós estamos perdendo a igreja, estamos perdendo a igreja. Não pensem vocês que é porque está cheio, estamos vendo aí grandes concentrações de fé, que nós estamos aí levando gente para Jesus. Não está se levando mais ninguém para Jesus. Está se fazendo apenas um comércio da igreja, está se usando a igreja para fazer um mercantilismo gospel, e não está sendo levado ninguém para Jesus. Por quê? Porque os próprios pastores não creem mais em arrebatamento. Eu acho que estão adotando a teologia do Sabino aí. Então, como não se pode dizer para o povo, olha gente, Jesus não vai vir não vai ter arrebatamento, não vai ter ressurreição, não vai ter nada disso, então vamos partir para o Monte Sinai, vamos voltar para a lei, entendeu? Vamos fazer voto, fazer campanha na Universal, que aí a gente vai conseguir pelo menos trazer o céu aqui, para nós morar aqui em Alphaville, para nós conseguir ter um carro importado, porque céu mesmo, aquele da Rua de Ouro, dos muros de cristal, isso aí é história. Então, é isso que está aparecendo. Então, o que eu queria deixar aqui claro é isso, a gente conversa, todo mundo expõe a sua vertente teológica, que não explica, né? Não explica, só complica, fica falando em trombeta, fica falando aí em 7 anos, fica falando aí em profecia de Daniel. Vamos simplificar isso aí, gente, o reino é invisível. Jesus vai voltar, mas quando ele voltar, acabou tudo. Não tem uma volta, depois uma revolta.
Porque quem prega que Jesus vem, aí vai ter 7 anos para frente, que eu não sei onde nós vamos estar esses 7 anos, se vai ficar nas nuvens, se vai ficar numas bodas, né? Como é que vai acontecer? Aí depois ele volta de novo, aí ele vem quantas vezes mais? Vem mais uma vez, vem mais 2 vezes, já demorou 2000 anos para ele vir uma vez, não chegou ainda. Se ele vier 3 vezes, vai demorar quanto tempo para ele voltar? 4000? Então é isso que a gente fica, às vezes, exaltado, não por desrespeito aos irmãos, pelo contrário, mas apenas para a gente poder manifestar aquilo que a gente deseja, para que as pessoas que estão assistindo a gente, eles tenham um pouco de luz, diferente da nossa que a gente teve quando era criança, como eu aprendi na escola dominical, na Assembleia de Deus, né? Uma teologia, uma escatologia por muito já falida. Amém. Amém? Nilton, eu vou fazer. Vamos abrir a mente. Rapidamente. Ô, Nilton, meu resumo rápido. Posso fazer meu resumo rápido? Peraí, Sabino, eu vou falar rapidamente. Só dizer aos irmãos que estão assistindo que eu aqui estou simplesmente na condição de mediador, para que depois vocês não venham achar que eu estou me omitindo. Todos sabem que eu não sou de me omitir, porém, estou respeitando a minha condição no debate, quando fui convidado pelo Helry, de estar na condição de mediador. Minha posição teológica concernente ao milênio é o amilenismo, parecida com a do bispo Dosani, porém não estou aqui para ajudá-lo hoje. Ou seja, não creio nesse apocalipse literal, digamos assim, de amilenista. E também por ser um amilenista, sou um pós-tribulacionista. Entendeu? Então, eu só estou na condição de mediador. Só na condição de mediador. Não estou aqui para para responder perguntas, só para questionar os irmãos e estar tentando. Né? Eu estou gostando do debate, irmãos. Agora, mais uma vez dizendo ao bispo, que nós não estamos aqui apenas com uma linha de raciocínio. São 5 linhas de raciocínio diferentes, concernente à questão escatológica. Mas eu creio que entendimento não teremos. Porém, quem está assistindo e quem vai assistir depois vai abrir a Bíblia e vai assumir sua posição. Não concordo com o que o Sabino... E as pessoas sabem que eu não concordo nessa questão de fé e razão, mas respeito a posição dele. Respeito a posição quando ele, com o conhecimento que ele tem da Escritura, ele faz as aplicações, né, considerando a questão como ele diz. Não é fé. Eu sou fé. Eu vou pela fé. Ele não vai, mas, como disse aos irmãos, já encerrando minha fala aqui, eu estou na condição de mediador. O professor Fábio Sabino está com a oportunidade. Ok, bom, só para fechar aqui, com respeito ao bispo, só uma coisa, bispo, eu não vim aqui para jogar a conversa fora, como você falou. Então, se eu vim aqui para jogar a conversa fora, eu estava dormindo, não estaria aqui. Segunda coisa, eu não tenho teologia nenhuma. Eu apenas sou um teólogo e faço a minha profissão. Outra coisa, eu não estou aqui na obrigação de fazer ninguém acreditar naquilo que eu ensino. E também não estou aqui para engolir à força alguma coisa que cada um aqui acredita. Cada um tem sua fé, cada um crê do jeito que quer e acabou. Outra coisa, eu não vim aqui para evangelizar ninguém. Segunda coisa, eu não estou preocupado com igreja templo, porque templo não existe, Jesus não mandou ninguém construir templo nenhum para colocar povo lá dentro, cobrar dízimo como se faz hoje. Então aqui o assunto é arrebatamento, e eu vi que o negócio saiu. Eu só me senti meio ofendido quando o bispo falou que nós estamos jogando conversa fora, então não estou fazendo isso. Outra coisa, Sabino de Sábios tem somente o nome. O meu sobrenome é Sabino, e eu me considero uma pessoa esforçada por aquilo que eu conheço, e muitas pessoas me consideram sábio, então eu não posso fazer nada. Algumas pessoas me criticam pelo fato de eu não crer como muitas pessoas creem. Cada um crê do jeito que quiser, eu não questiono isso. Agora, eu não vim aqui para jogar conversa fora, o assunto é arrebatamento, só que aqui nós fomos para lá e para cá, eu utilizei texto, esperei que algumas pessoas utilizassem um pouco mais a Bíblia do que o que se crê, porque eu falei que eu não discuto crer, só que eu vi algumas crenças que não estavam fundamentadas em texto.
Então, já que a fé é para estar na Bíblia, então nós tínhamos que usar um pouquinho mais o texto. Então, eu procurei utilizar o texto para ver no que está sendo fundamentado essa esperança. Então, você pode ter a Bíblia na ponta da língua, e eu tenho a Bíblia na ponta da língua, dentro das línguas originais do qual foi escrito. Eu ensino hebraico, grego e aramaico, conheço o grego, hebraico e aramaico, não uma tradução em português, que ela tem os seus equívocos e tem os seus devidos problemas. Então, se eu for tratar aqui do que existe dentro dos originais, o negócio vai ficar um pouquinho mais sério. Pena que o tempo não foi suficiente para isso. Senão ia mostrar todas as irregularidades que existem no livro apocalíptico, que existe em Mateus 24, em todos os textos, ia mostrar até o nome, ia dar o nome e a data dos pais da igreja que colocaram aquilo que eles quiseram colocar. Por isso que hoje eu não consigo ter essa crença em algo que eu conheço profundamente, que é a escritura dentro da língua mãe, tanto hebraico, aramaico e grego, porém, respeitando a posição de cada um. Bispo, sucesso para você. Espero que você entenda meu raciocínio. Só fique aí quando você falou que nós viemos para jogar conversa fora. Se você jogou sua conversa fora, o problema é seu, não é meu. Eu vim aqui para tentar contribuir com esse hangout ao qual eu fui convidado. Muito obrigado a todos vocês e sucesso. Valeu. Francisco. É isso aí. Irmão, olha só. O nome do irmão é Erli. Helry. Se eu não tivesse uma prova bíblica de que a igreja que Jesus volta na metade dos 7 anos, eu até acreditaria que essa última trombeta seria a 7ª, ok? Mas como eu tenho algumas provas que me provam, biblicamente, que Jesus volta literalmente na metade dos 7 anos, e todo olho verá, e haverá a ressurreição, e haverá a lamentação. Eu tenho a prova de que isso acontece na metade dos 7 anos. Então, e a volta de Cristo no final do Armagedão? Essa volta não é para a igreja. Essa volta é para prender o anticristo. E eu também tenho a prova de que a igreja vai vir com ele. Então, se a igreja vai vir com ele, como é que pode ser a igreja que vai estar esperando ele? Então, eu tenho provas de que Jesus volta na metade, literalmente. Todo olho vai ver ele. E mostro também ali a ressurreição na prova que eu tenho. E o arrebatamento. E a volta do final dos tempos, dos 7 anos, no final dos 7 anos, seria a vinda com a própria igreja, os remidos, né, os escolhidos, e onde o anticristo vai ser preso justamente por falso profeta. Então, a última vinda não é uma vinda para a igreja, mas a vinda para prender o anticristo, guerrear na terra com os 10 reinos e o falso profeta, que são os dedos da estátua, esses 10 reinos, onde vem a pedra ali simbolizando a vinda de Cristo final da estátua, final do mundo, entendeu? Correto. Harry, é um nome difícil. Irmão Neilson, hein? Irmão Neilson, com sua última fala. Gostaria de fazer se Jesus arrebatar a igreja hoje, é impossível. Não vai ter mais hangout. Isso é impossível, É papo de Eu gostaria de fazer uma pergunta, mas antes eu vou levantar a minha tese acerca do que o irmão Francisco falou, acerca das 2 partes da tribulação. A primeira parte, 3 anos e meio, a segunda parte, 3 anos e meio. Então, irmão, creio que Apocalipse capítulo 12, a outra metade é a segunda parte da grande tribulação. Irmão, eu vejo aqui em Apocalipse capítulo 11, como talvez você interprete que é a primeira parte, né? No versos 2, que diz: mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Foi dado aos gentios. E eu creio aqui que aqui está falando da igreja do Novo Testamento, correto? E Apocalipse capítulo 12, do versos 4 a seguir, diz: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Quem é o filho aqui? Jesus. Não é isso? E deu à luz um filho homem, que há de ranger todas as nações. Quem deu à luz o filho homem? Eu creio aqui que foi a igreja do Velho Testamento. Também foi Israel. Deu à luz Israel. Deu à luz ao filho homem, correto?
Correto. E deu à luz ao filho homem que há de ranger todas as nações, com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono. Foi arrebatado para Deus. Quando Jesus Cristo foi crucificado e voltou para Deus. E a mulher, quem é a mulher aqui? A igreja. E a mulher fugiu para o deserto. Quem é a mulher? A igreja do Novo Testamento, ela foge para onde? Para o deserto. Onde eu estava? Deserto. Onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Que são 3 anos e meio na interpretação literal, na sua interpretação literal, correto? Eu vejo aqui um sentido figurativo. Irmão, eu confesso para o irmão que eu não me preocupo muito com essa parte da mulher, porque tem encaixe também como se fosse Israel. Inclusive o Sabino explica muito bem isso aí, de uma forma até muito bonita, falando sobre Israel, provando que as estrelas caem do céu. Tem uma história interessante que ele fala, mas eu não me ligo muito nessa questão, não, porque eu tenho muitas outras bases bíblicas, né, que me levam. Eu não gosto nem de falar sobre o milênio, sobre o que vai acontecer depois, mas eu acredito que pode ser sim a igreja, né, que vai ser guardada por Deus, que é, no caso, a vinda de Cristo, literalmente, levando a igreja, tirando ela da tribulação, como falou o Helder aí, né, igual Sadraque, Mesaque e Abednego foram tirados da cova, não, né, na cova, não da cova antes, né, o Daniel também foi então eu acredito que a igreja passa por uma grande tribulação, no total de 7 anos, que a segunda parte seria uma grande tribulação qual nunca houve. Essa a gente não passa, e vai haver um arrebatamento da igreja antes, não um arrebatamento puro, mas sim Jesus voltando, porque o arrebatamento é simplesmente, irmão, uma consequência da vinda de Cristo. Fala-se muito de arrebatamento sem falar da vinda. Não pode existir arrebatamento sem vinda, porque é uma consequência, igual a ressurreição. Não pode haver arrebatamento sem houver uma ressurreição. Primeiro a ressurreição, depois o arrebatamento, e em primeiro lugar a vinda de Cristo. Os pré-tribulacionistas pregam muito sobre o arrebatamento, não falam sobre a vinda e sobre a ressurreição. Entendeu? Eles falam que é um arrebatamento secreto, e como é que pode ser secreto se a primeira ressurreição vai ser secreta também? Ninguém vai ver os mortos ressuscitar, os túmulos se abrir. Então, a vinda de Cristo, literalmente, para mim, tá? A meu entender, é na metade dos 7 anos. E depois vem a ira vindoura e não a segunda chance. Essas pessoas que falam. Irmãos, vamos passar para o Helder das considerações finais, porque os assuntos estão se repetindo, já falamos sobre isso. Mas é arrebatamento, né? O assunto é arrebatamento. Não estou dizendo que... Tem muitas coisas aí que a gente vai ter com arrebatamento. Agora, com certeza, mas nós teremos outras oportunidades. Se quiser fazer a réplica, faça rápido. O Newton, porque eu não fiz nenhuma pergunta ao Francisco, por isso que eu votei para essa questão do arrebatamento. Até porque fugimos várias vezes do tema, e o necessário era falarmos sobre arrebatamento, né? Íamos nos textos falando sobre arrebatamento, né? Então, por isso que eu perguntei ao Francisco, porque eu já tinha essa pergunta já para fazê-lo, né? E não tinha tido oportunidade, né? Mas... Não, estou dizendo porque o Francisco quer fazer uma réplica, e vai para outra, e a gente está fazendo as considerações finais. Concernente a fugir do tema, nós vivemos em uma Babel doutrinária. Eu considero, posso até usar um neologismo aqui para definir isso, Babel doutrinária. Cada um na sua cabeça tem uma mixórdia de doutrinas. Nós estamos vivendo uma loucura doutrinária. Então, todos os hangouts que eu participei, fugimos do tema. Sempre foge do tema, entendeu? Fugimos do tema por questão de soberba. Uns querem saber mais do que os outros. Fugimos do tema por questão de escravidão religiosa. Porque eu não posso pensar como vocês pensam e vocês não podem pensar como eu penso. Agora eu tenho que respeitar o pensamento de vocês. E vocês respeitar o meu pensamento. Como eu disse, eu não concordo com o Sabino. Ele disse que a questão dele é a crítica do texto. Entendeu? Eu tenho a minha visão, mas eu tenho que respeitar a visão de todos vocês para assim venhamos a viver em harmonia, irmão. Porque o objetivo aqui é vivermos em harmonia. Entendeu? Agora, que as profecias devem ser julgadas, tudo bem. Não julgar o profeta, mas sim as profecias. Helder.
Para concluir aí meu ponto de vista, eu creio, como disse no começo, que o arrebatamento é depois da grande tribulação, até mesmo por um ponto-chave que o nosso amigo Francisco acabou de dizer, que o arrebatamento é depois da primeira ressurreição. Paulo fala isso também em 1 Tessalonicenses capítulo 4. E se o arrebatamento é depois da primeira ressurreição, então a gente tem que ver aonde é a primeira ressurreição. E a Bíblia mostra a primeira ressurreição depois da grande tribulação. Tanto é que na primeira ressurreição tem pessoas que morreram por não aceitarem o sinal da besta. E a gente sabe que a besta não vem para marcar ninguém, que é aquele caragma antes da grande tribulação. Então, se a primeira ressurreição é depois da grande tribulação e o arrebatamento é depois da primeira ressurreição, logo o arrebatamento é depois da grande tribulação. Confronta um pouquinho também com as ideias do Sabino. Desde já quero agradecer ele aí que aceitou o meu convite para esse hangout. Agradeço mesmo de coração. No que precisar de mim, pode contar, pode falar. Só que no campo textual, como ele mesmo diz, eu também discordo por decorrência de que Cristo falou de uma segunda volta literal. Ele falou de algo literal, ele falou de algo como pôr uns à sua direita, outros à esquerda, falou de quem ia ser lançado no inferno e tal. Então eu creio nessa volta de Cristo literal. Isso aí não tem como. Essa, assim, no meu modo de ver, essa é uma das esperanças que ainda nos mantém firmes aí, não é? Essa segunda volta de Cristo, que ele mesmo disse que viria aí uma segunda vez para todo o mundo. A gente não pode levar em conta aquela vinda dele, que ele veio depois da ressurreição, ali depois de 3 dias, que na verdade não foi 3 dias, mas que ele ressuscitou e apareceu aos discípulos. A gente não pode levar em conta aquela ressurreição dele como sendo a segunda vinda dele, porque a segunda vinda dele, ele disse que viria para julgar. E naquele episódio, depois de 3 dias de mortes que ele apareceu, ele não veio para julgar ninguém e o mundo inteiro não ouviu. Então aquela ali não foi a segunda vinda de Cristo. Discordo também do irmão Francisco aqui em alguns pontos, claro. No mais, eu agradeço aqui ao Dosani também, que aceitou meu convite aí. Peço perdão aí se aconteceu alguns conflitos aí que saíram do campo ideológico. Peço perdão ao Dosani, agradeço ele por ter aceitado o convite e agradeço ao Newton, ao Enilson também aqui, Neilson, que aceitou também, e eu agradeço aí a minha oportunidade. Pronto. Eu também agradeço a todos. Agradeço aos irmãos aí, né? Como nós já falamos no início, o hangout era para acontecer no canal de Helry, mas aconteceu um probleminha técnico. Aí acabou acontecendo aqui no meu canal, mas foi bom estar com vocês aqui nesta noite. Não é isso? Eu queria finalizar o hangout fazendo uma oração ao Pai. Amém? Será que nós oramos ainda? Porque nós vivemos em um tempo tão disperso na questão da fé. E eu convido os amados para fazermos uma oração. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado porque estivemos aqui falando um pouco concernente aos teus assuntos, a tua palavra. Que o Senhor possa abençoar a todos os presentes, ao Bispo Dosani, ao Fábio Sabino, ao Francisco, ao Neilson, ao Helry, aos espectadores, os irmãos que estiveram acompanhando, e que a cada dia o Senhor faça-nos crescer na graça e no conhecimento. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Cristo abençoe a todos. Helry, aguenta tempo